Estamos de volta com o Preparando o Festival. Nós estamos com o seu Zé Luiz, ele está nos dando uma aula aqui, expert, sobre o tema de declamação. Nós estávamos falando até o término do último bloco sobre os quesitos que vão ser avaliados, mas antes a gente teria que comentar sobre os descontos, sobre a indumentária, o senhor estava falando. Cássio, nessa particularidade, os declamadores, as entidades têm que procurar os coordenadores, porque os coordenadores, eles conhecem o regulamento e tirar as dúvidas. É comum se preocuparem especificamente só com a dança e as modalidades individuais. Não há uma orientação para as modalidades individuais, de uma certa forma. E é onde acontece a maior perda de pontos por desconhecimento, por ignorância do regulamento. Então, os participantes das modalidades individuais procurem o seu coordenador para tirarem as dúvidas sobre esses detalhes. Olha, a indumentária, o acompanhamento musical, tá? E a ultrapassagem do tempo permitido tem derrubado declamadores. Observe esse detalhe, esses 3 detalhes. É muito importante. Mas vamos conhecer então os quesitos que envolvem a modalidade, mas item a item. Ali, fundamentação de voz, por exemplo. Poderia nos explicar ele a fundo o que significaria então ali sobre cada um deles que compõem? Sim, os fundamentos da voz. Os fundamentos da voz divide-se em 2 itens. O item A, que é a inflexão e impostação da voz, e o item B, dicção. Inflexão e impostação da voz. A inflexão é a característica pessoal de cada um em inflexionar. Cada um tem a sua forma de inflexionar a sua voz. Tá? Por quê? Porque cada comunicador tem a sua característica própria de se manifestar. Então, uns se manifestam com voz e gestos, outros com olhar, outros com apenas colocando mais firme o timbre de voz. Então, são diversos tipos de inflexões que tem para comunicar. Então, é essa mágica que o declamador tem na sua voz. Se ele conhecer a sua inflexão, ele vai impostar a voz em cima do texto que ele estudou e estará expondo para os jurados. Porque a impostação da voz, dentro da sua inflexão, ela deve ser de uma forma explícita para que quem está vendo e ouvindo o declamador entenda a mensagem do poeta. É comum os poetas chegarem e dizerem assim: há muitos declamadores que estão destruindo nossos textos. Por que isso? Porque os declamadores não conhecem a sua voz, não sabem flexioná-la, e muito menos impostar em cima de um texto. E então destroem o texto, porque não fazem a pontuação como ela deve ser feita. E isso, na mágica de explicitar a intenção, existe uma frase muito antiga que diz: o ser humano, quando abre a boca, é para se defender. Então, esse se defender é convencer as pessoas sobre aquilo que ele está explicitando. E um dos caminhos, a inflexão, e na declamação, a inflexão e a impostação é o conjunto, de soltar isso de dentro para fora, com a ideia já fixada no trabalho. Sobre a inflexão, quando o avaliador está acompanhando ali a letra para fidelidade, isso a gente vai conhecer depois, mas ele também, então, o avaliador está acompanhando as pontuações para ver se as pausas e segmentos estão sendo de acordo como está digitado no texto. Sim,
Nós temos depois aqui no itemzinho B a dicção. A dicção é a boa expressão das palavras, não mascar as palavras. E até o aspecto de dicção me veio à mente uma situação. Nesse evento, nesse festival nacional, nós vamos ter diversas características de linguagem se apresentando no palco. Tem a linguagem paulista, a linguagem goiana, a linguagem catarinense, a paranaense. Então, timbres de voz e inflexões de voz diferenciadas, tá, na sua forma regional. Então, eu tenho que ter sensibilidade de entender a manifestação do declamador na sua forma regional. Por exemplo, as letras que mais se destacam são o R, o S, o L, né, que são diferenciados de região para região. Então, porque o declamador, ele não declama como tem que se declamar no Rio Grande do Sul. Se o cara não mora no Rio Grande do Sul, a linguagem regional dele é completamente diferenciada da nossa aqui. Então ele não pode usar o linguajar, ele vai criar um pedantismo se ele for forçar no linguajar do interior do Rio Grande do Sul, gauchesco. Ele tem que se manifestar com naturalidade dentro da sua forma de se expressar. E o avaliador tem que ter a sensibilidade de saber se ele está ou não exercitando um bom trabalho em cima de um texto, com a sua característica regional. Então, isso é muito importante também. E envolve a dicção, se ele está exercitando as palavras sem mascá-las, tá? Levando o texto, as frases iniciam de um tom leve, vai subindo o tom de voz, nas vírgulas mantém o tom de voz alto, quando vai para o ponto final baixa o tom de voz. E toda frase ela tem uma palavra que marca a intenção da frase. E é nessa intenção que o declamador deverá fazer esse jogo de impostar melhor a voz cima da palavra-chave para marcar a intenção. Eu vou deixar a transmissão da mensagem poética por último. Eu vou falar na expressão facial e gestual. Aqui vale 2 pontos. Bem, também em cima do texto, há declamadores que têm uma forma de declamar do fundo de campo, linguagem campeira, se identificam com a linguagem campeira. Esses que se identificam com a linguagem campeira, procurem textos campeiros. Eu tenho visto declamadores campeiros declamar textos urbanos e não se acertam muito bem. Assim como tem declamadores urbanos declamar textos campeiros e não sabem o que estão dizendo. Então, na expressão facial e gestual, eles estão descaracterizando o texto. Por quê? Porque não sabem fazer a hora que o texto pede. Um exemplo, dá uma tirada de laço, né? Falar sobre espora, falar sobre o cinchão, enfim, e outras palavras que falam sobre indumentária e sobre lida, que tem o gesto específico. Então, fica o gesto solto, sem expressão. E a expressão facial também. Tá? As pessoas não sabem jogar a face em cima do texto. Isso é muito importante. Mas vamos deixar para o próximo bloco o segmento. Sim, nós temos outros quesitos ainda para conhecer, né? Nós já voltamos então com mais Preparando o Festival.